Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre pais, professores e técnicos esportivos. De onde vêm os mindsets? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento do áudio. Espera aí, deixa eu fechar, para ficar melhor. Então, nós vamos falar hoje sobre pais, professores e técnicos esportivos. De onde vêm os mindsets? Gente, esse estudo de hoje é uma dica de ouro para pais e professores. Porque nós temos uma visão equivocada de que elogiar os nossos filhos, os nossos alunos, vão promover neles uma autoconfiança, né, uma coragem, um sentimento de confiança mesmo para lidar com os desafios. Acontece que a forma de elogiar, ela é fundamental, porque muitas vezes a forma como elogiamos, ao invés de promover a autoconfiança, ela vai promover exatamente uma insegurança. E nós vamos ver isso hoje de maneira clara e que vai ensinar como devemos elogiar os nossos filhos, os nossos alunos, de forma que os potencialize para a vida, para lidar com situações de erro e de fracasso, e também para entender o quanto o sucesso é fruto de esforço e de trabalho, e não de talentos natos. Primeiramente, é importante a gente entender, né, as mensagens que pais e professores dão sobre sucesso e fracasso. Geralmente, os pais falam: você aprendeu isso tão depressa, você é tão inteligente, olha esse desenho, Marta, ele será nosso próximo Picasso. Você é brilhante, tirou 10 sem sequer ter estudado. Se você for como a maioria dos pais, achará que essas mensagens são de estímulo. Mas, na verdade, enquanto os pais dizem, falam, fazem esses elogios, olha só o que as crianças ouvem. Se eu não aprender alguma coisa depressa, significa que eu não sou inteligente. Eu não devo tentar desenhar nada sério, porque vão ver que eu não sou nenhum Picasso. É melhor eu parar de estudar, ou não vão mais me achar brilhante. Como eu sei disso? E aí a autora traz. Vocês se lembram daquele capítulo 3, em que eu menciono que os elogios que os pais dirigiam aos filhos, na esperança de estimular a confiança e as realizações? Você é tão inteligente, você é tão talentoso, você é uma atleta nata. Na verdade, as crianças, elas se sentem, muitas vezes, obcecadas por alcançar os resultados que os pais emitem nos elogios. E, diante de uma situação difícil e do medo de fracassar, elas desistem, né? Principalmente aquelas que têm a mentalidade fixa. Elogiar a inteligência das crianças prejudica a motivação e o seu desempenho. Como pode ser isso, se as crianças adoram ser elogiadas? O fato é que, muitas vezes, quando você elogia pelo talento ou pela inteligência, aquilo pode dar uma sensação positiva momentânea, né? Mas, no instante em que elas se encontram diante de uma dificuldade, a confiança desaparece e a motivação desce ao mínimo. Olha só, quando você elogia pela inteligência, esse elogio ele traz uma satisfação e uma coragem momentânea, mas diante de uma dificuldade, aquela confiança desaparece, né? Por quê? Porque a ideia é o seguinte: se o sucesso
é ser inteligente, o fracasso significa que eu sou burro, que eu sou burra. Ou seja, eles fazem essa associação. A tendência de ver o desempenho como reflexo de caráter, né? Quer ver? Ela traz aqui um dos meus alunos da Colômbia, ao refletir sobre a sua própria história, ele trouxe a seguinte reflexão: lembro-me de ser frequentemente elogiado por minha inteligência e não por meus esforços, e aos poucos passei a ter aversão aos desafios difíceis. O mais surpreendente é que isso ia muito além dos desafios acadêmicos e mesmo os atléticos, e chegava aos desafios emocionais. Foi essa a minha maior deficiência de aprendizado, a tendência de ver o desempenho como reflexo do caráter, e se eu não era capaz de realizar alguma coisa imediatamente, evitar aquela tarefa, ou eu evitava, passava a evitar aquela tarefa, ou a tratá-la com desprezo. Os pais acham que podem dar às crianças confiança permanente, como um presente, ao elogiar seus cérebros e seu talento. Mas não funciona assim. E, na verdade, tem o efeito oposto. Faz com que as crianças duvidem de si mesmas, assim que qualquer coisa se mostrar difícil ou qualquer coisa der errado. Se os pais querem dar um presente a seus filhos, a melhor coisa que podem fazer é ensiná-los a amar desafios, a ficar intrigados com erros e a desfrutar dos esforços e se manter aprendendo. Olha que interessante, gente. Mais do que elogiar a inteligência, o talento, os pais devem focar, né, em elogiar e estimular que a criança ame desafio, que a criança se sinta intrigada, mas onde foi que eu errei? O que não deu certo? Mas no sentido assim de busca, de curiosidade, de querer entender, né? De entender que desfrutar do esforço. Quando você ensina o seu filho a desfrutar do esforço, você está ensinando para ele que o foco precisa estar aonde, gente? No caminho e não no resultado. A vida acontece no caminho, no errar, no acertar, no recomeçar, no aprender com o erro e fazer diferente, né? Porque se você coloca que o sucesso ou o desfrute, ele só está no resultado, quando esse resultado ele não é alcançado, ou seja, a sensação é de que não valeu de nada, a sensação é de que a pessoa é uma fracassada, quando, na verdade, o aprendizado, toda a vida está no aprendizado, né? No processo, no aprendendo, no caminhando, né? Porque a gente nunca para de aprender, nunca para de caminhar. E se algo não deu certo hoje, pode dar certo amanhã, através do seu esforço, de intensificar o aprendizado. E aí ela faz a pergunta: isso significa que não devemos elogiar entusiasticamente os nossos filhos? Claro que não. Isso significa apenas que devemos evitar certos tipos de elogio. Os elogios que julgam a inteligência ou o talento. E aí eu fiquei pensando, será que para os nossos filhos que já estão grandes, né, isso muda alguma coisa? Porque muitas vezes, obviamente, para os pais que têm filhos pequenos, esse entendimento e esse aprendizado sobre fazer elogios certos é realmente uma dica de ouro, porque você vai criar filhos com uma visão sobre o esforço e que numa visão de que sempre que você se esforçar e se empenhar, você tem
muito mais chances de alcançar os seus objetivos, né? Mas eu fiquei pensando, será que para os filhos adultos também? Certamente que sim, porque muitas vezes esses mesmos filhos que foram criados de uma maneira errada, né, focando em valorar a inteligência e o talento, pode ser que muitas vezes eles tenham desenvolvido uma mentalidade fixa de acreditar que terão sucesso, tem sucesso quem é inteligente, e se eles não são inteligentes, significa que eles são burros. Quando você, como pai, como autoridade, como professor, muda a perspectiva desse filho, dizendo e passando a elogiar o esforço, a determinação, o tanto que ele investiu, continua, se você não conseguiu agora, se você insistir mais, se você estudar mais, é porque você não aprendeu o suficiente, é porque tem algo que está te escapando, você vai estimular esse filho a mudar o seu mindset de fixo para uma mentalidade de crescimento, para acreditar que ela pode, sim, através do treino, da prática, do exercício, do aprendizado, do investigar onde que está errando, por que deu errado, né? E querer aprender mais, você começa a mudar a mentalidade desse adulto também. Podemos valorizá-los o quanto quisermos pelo processo que leva ao crescimento. O que conseguiram realizar por meio de exercícios, estudos, persistência e boas estratégias. E esse é o foco, não elogiar a inteligência ou o talento, mas elogiar tudo o que eles fizeram através de exercícios, de estudo, de persistência e de boas práticas, boas estratégias. E é muito interessante ela trazer a ideia de persistência. Ela não traz aqui a ideia de insistência. A persistência significa o quê? Você continuar tentando por meios diferentes, né? Se você tentou de uma maneira, não deu certo, você vai e busca uma nova estratégia, um novo olhar, uma nova perspectiva, né? Isso é persistir, é você continuar tentando, mas de maneiras diferentes, enquanto insistir é você continuar tentando de uma mesma maneira, né? Aquela coisa como é que é aquele ditado da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E nós precisamos de ter essa visão de que, muitas vezes, se não deu de uma forma, pode dar de outra. Existem outras estratégias. A gente vê isso muito quando você começa a aprender sobre marketing digital. Você vê que existem estratégias para você realizar suas vendas, para você fazer o seu negócio crescer. E isso é um jogo de erro e acerto. Você tenta de uma forma, não deu, depois você vai de outra, você vai melhorando, depois vai de outra, você vê que você pode expandir ainda mais. E aí ela traz que tem tipos de elogio que validam a dedicação, o empenho e os talentos. Por exemplo, você realmente estudou para o teste e a sua melhora demonstra isso. Você leu o material várias vezes, fez marcação e se testou. Deu realmente certo. Outro, eu gosto da maneira como você experimentou todos os tipos de estratégias no problema de matemática, até finalmente conseguir resolvê-lo. Pensou em muitas maneiras diferentes de fazê-lo e encontrou uma que deu certo. Uma outra, estou realmente animado por você estar abrindo os horizontes e se esforçando para aprender coisas difíceis. E aí ela traz vários exemplos de elogios positivos. Mas aí, como que eu faço para elogiar uma criança que não se saiu bem? Aí ela traz, gostei do esforço que você colocou no trabalho, mas vamos trabalhar juntos mais um pouco e descobrir o que você não aprendeu?
Depois, se você continuar assim, estudando, se esforçando, lendo o seu material, você vai conseguir. Ou, todo mundo aprende de maneiras diferentes. Vamos continuar tentando encontrar a maneira que funciona melhor para você. Fiquei estimulada em saber recentemente, ela traz que um psicólogo que trabalhou a vida inteira com crianças, Dinotti, ele fala o seguinte, que os elogios deveriam tratar não dos atributos da personalidade das crianças, e sim dos seus esforços e realizações. Ou seja, esse estudioso que dedicou a vida, né, no atendimento a crianças, ele também chega a essa mesma conclusão, que os elogios não podem, não devem focar atributos da personalidade, mas sim, né, esforços e realizações das crianças. Às vezes, as pessoas têm... E aí ela traz um outro aspecto que eu achei muito interessante, gente. Às vezes, os pais, os professores, eles têm um cuidado de direcionar os seus filhos corretamente, fazendo elogios, né, eficazes e corretos, né, focados no esforço, no empenho, mas, ao falarem de outras pessoas, eles não têm esse mesmo cuidado. E aí, tudo que eles ensinaram, eles desfazem a partir dos comentários que eles fazem sobre outras pessoas. Por exemplo, fulano é um fracasso de nascença, ela tem uma genialidade natural, ele tem uma cabeça de minhoca. Quando as crianças ouvem os pais fazendo julgamentos fixos a respeito de outras pessoas, isso lhes comunica um mindset fixo, e eles pensam, o que eles acham de mim? Ou seja, eles trazem, né, para eles que, da mesma forma como os pais julgam outras pessoas, eles também os julgam. E como será esse julgamento? Entende? Então, não adianta nada você estar ensinando o tempo todo, porque a gente ensina, né, não apenas pela fala, mas pelo exemplo, né? O exemplo, ele arrasta, e ele, muitas vezes, ele emite mensagens muito mais fortes, né, e congruentes. Por quê? Porque o exemplo, ele traz a coerência ou não daquilo que está sendo dito. Quando um pai age de acordo com aquilo que ele fala, aquilo é gigantesco para o filho. Por quê? Porque ele não apenas falou, como ele agiu. Então, aquilo é um reforço positivo muito mais, como é que fala? Consistente, né? Que traz um aprendizado muito maior. Agora, quando ele fala uma coisa e faz outra, é como se ele anulasse com o exemplo aquilo que ele falou, né? Ou então gera dúvida e insegurança nesse filho, né? O que realmente ele acredita? Essa advertência também se aplica aos professores. E aí ela conta que fizeram um teste, né, com alguns alunos, falando sobre os cientistas, os matemáticos. Para uma turma, eles falaram, né, o quanto esses matemáticos eram pessoas das descobertas, como eles eram gênios e haviam feito essas descobertas de maneira tão fácil, porque eles tinham uma capacidade incrível, né, diferenciada. E aí, o raciocínio dessa exposição levou as crianças a acreditarem, né, a certas mensagens, a certas pessoas que já nascem com o dom da inteligência para a matemática. E tudo é fácil para elas. E há também o resto, como vocês. Para outra turma, foi ensinado que os matemáticos eram pessoas apaixonadas por matemática e que acabaram fazendo grandes descobertas, que de tanto estudar, se envolver com conteúdo, eles acabaram fazendo grandes descobertas. E a mensagem por trás dessa fala era: as habilidades e as realizações,
elas derivam de aplicação e esforço, né? Ou seja, mensagens completamente diferentes, dependendo da maneira como você coloca a situação, né? Então, se você trata pessoas como gênios, talentos natos, e o que elas fizeram decorreu daquele talento, foi natural para elas fazerem descobertas, ou seja, só quem é excepcional, quem é talentoso, quem já nasceu com aquele talento, consegue fazer coisas incríveis, excepcionais. Agora, quando você traz a ideia de que, olha, qualquer um pode fazer, desde que se esforcem, desde que se envolvam, que invistam naquilo, né? Ou seja, se ele pôde, eu também posso, né? Isso muda tudo em relação à maneira como você se vê, como você, a maneira como você delimita o que você é capaz, aonde você pode chegar, né? E essa mensagem, ela é enviada por professores e pais o tempo inteiro, ou seja, através do aprendizado que você tem, daquilo que é, da forma como as pessoas podem aprender, né? Isso delimita o seu sonho desde criança. Olha o quanto isso é grave, gente, e o quanto isso é importante. Mais uma coisa sobre os elogios. Quando dizemos às crianças, que beleza, você fez isso tão depressa, ou, veja, você não cometeu nenhum erro. Isso também tem uma mensagem subliminar nisso. Quando você diz, nossa, você fez isso tão depressa, parabéns. Você está valorando, né, valorizando a velocidade e a perfeição. E ambas são inimigas do aprendizado. Tudo que você faz depressa demais, ou que você valoriza o não cometer erro, gente, você está contra o aprendizado. Nunca façam isso, nunca elogiem. Nossa, você não cometeu nenhum erro. Por quê? Porque errar faz parte do aprendizado. E quando os pais comunicam para os filhos que valorizam a ausência do erro, que não errar é bom, você inibe o filho do aprendizado, porque o aprendizado passa necessariamente pelo erro. E não só, né, o filho pequeno, isso é de um modo geral. Nós precisamos aprender a focar nas coisas certas, a comunicar, porque o elogio, ele comunica, ele tem uma mensagem subliminar de julgamento daquilo que você valoriza. E aí, a criança, naquele primeiro momento, ela fica feliz, mas num segundo momento, e diante do desafio, ela fica com medo de errar, com medo de não ser bom o suficiente, com medo de não dar conta de vencer o desafio, de não ser inteligente o bastante, como o pai espera, né? O medo de não corresponder às expectativas, medo de errar. Ora, se meu pai valora quem não erra, e se eu errar? Ele não vai me valorar, né? Então, gente, isso é muito perigoso. Como se faz para que as crianças se sintam seguras antes de uma prova ou de uma apresentação? Aí ele traz um exemplo, né, de uma menina que era super inteligente mesmo, naturalmente. Aliás, nem vou dizer naturalmente, né? Ela era inteligente, ela estudava muito, e só que ela sempre ficava muito ansiosa, tinha muito medo de fazer prova, e ela acabava indo mal nas provas, mesmo sendo muito boa, tendo um desempenho na sala de aula muito bom, os professores sabiam que ela sabia, mas na hora da prova ela não conseguia colocar ali, demonstrar o seu conhecimento. E aí, na noite anterior a cada prova, os pais, vendo a sua aflição e tentando, né, amenizar a angústia da menina, iam lá no quarto dela e falavam assim, olha, você sabe que você é inteligente, a gente também sabe, vai dar tudo certo,
você já passou, fica tranquila. Só que essa mensagem, gente, ao invés de acalentar a menina, ela gerava mais ansiedade ainda. Por quê? Porque o apoio estava direcionado à inteligência, a uma característica da personalidade dela, né? A um talento nato, por exemplo, né? A inteligência é uma característica, não é uma atitude, né? Não é um comportamento. Então, quando você... Aí ele mostra como que seria, ela mostra como que seria o elogio certo, o apoio certo. Olha, queremos que você saiba que nós não a estamos avaliando, nós nos importamos com o seu aprendizado e sabemos que você aprendeu a matéria. Estamos orgulhosos porque você perseverou e continuou aprendendo. Né? Então, assim, você focar, olha, a gente sabe que você aprendeu, e isso que nos importa. Ou seja, você tira a pressão da pessoa ter que comprovar que ela é boa, que ela é inteligente. Olha, a gente viu que você se esforçou e que você aprendeu, e isso é o suficiente, isso basta, fique tranquila, né? Então, assim, você trazer o foco para aquilo que realmente importa. E aí ela traz que mensagens de sucesso, né, elas precisam ser muito bem dadas para que as crianças, as pessoas, possam ser estimuladas a continuar, a perseverar, a acreditar nelas mesmas. Mas as mensagens de fracasso também são muito perigosas e precisam ser muito bem dadas para gerar o efeito necessário. Então, ela traz uma questão que eu acho bem interessante. Ela falou o seguinte, olha, ela traz o exemplo, né, da Elizabeth, que era uma menina, uma ginasta, e ela era boa ginasta, só que na competição ela teve boas notas, mas não teve notas suficientes para ganhar qualquer premiação. E ela ficou extremamente frustrada. E aí, ao final da competição, ela não ganhou nenhuma medalha. E aí, o que você, como pai, como mãe, diria para ela? Diriam a ela que, na opinião de vocês, ela tinha sido a melhor? Diriam que foi roubada e que certamente deveria ter ganhado o prêmio? Assegurariam que a ginástica, isso não é tão importante, filha, deixa isso para lá. Vocês diriam que ela tem capacidade e certamente vencerá da próxima vez? Vocês diriam que ela não mereceu vencer? Porque tem uma tendência muito grande dos pais confortarem os filhos, tentarem amenizar as suas frustrações, né? Dizendo para eles, não, eu achei que você foi a melhor. Não, foi injusto esse julgamento, né? Qual seria a sua reação quando o seu filho, mesmo sendo bom naquilo, tendo se preparado em certa medida para aquilo, não tenha tido êxito, né? Tenha fracassado? Como que você faz para estimulá-lo, né? Mas para também deixá-lo consciente e não falar mentira para ele, né? Então, aí ela traz o seguinte, há uma forte mensagem sobre a forma de aumentar a autoestima das crianças. E a parte principal dessa mensagem é: protejam-nas do fracasso. Essa é uma tendência de todos os pais, tentarem proteger os seus filhos do fracasso. Mas isso é muito importante a maneira como você lida com isso. E aí ela traz, olha, se vocês acharam que ela foi a melhor, essa mensagem ela é basicamente insincera, porque, na verdade, tanto você como elas, né, tanto os pais como a Elizabeth, sabiam que ela não tinha sido a melhor. Depois, se você fala que ela foi roubada, o que você está fazendo? Está colocando a culpa em outras pessoas, no juiz, né, nos avaliadores, e isso não está certo. Por quê? Porque você cria a ideia de que você tira a autorresponsabilidade
da pessoa, né? E você cria a ideia de que sempre os outros vão ser responsáveis pelas suas atitudes. Se você afirma que a ginástica não é importante, você está ensinando a desvalorizar, você está ensinando seu filho a desvalorizar algo, né? Antes de desvalorizar algo em que ela não obtenha sucesso imediato, ou seja, a desistir. Se você, primeira tentativa, ou as primeiras tentativas, você não teve êxito, isso não é importante. Você está ensinando a pessoa que se você não teve resultado imediato, larga para lá, porque não vale a pena. É uma mentalidade fixa, essa forma de ver. Depois, se você falaria que ela tem capacidade e que da próxima vez ela ia vencer, né, talvez essa seja a mais perigosa de todas. A capacidade pode nos levar automaticamente aonde desejamos ir. E se Elizabeth não ganhou essa competição, ela poderia ganhar a próxima? Olha que perigoso, gente. E, a princípio, quando eu estava lendo, eu falei, não, essa aqui seria a resposta certa. Não, você tem capacidade, na próxima você vai ganhar. Será? E quando você cria uma expectativa e gera uma ansiedade, olha, se você é capaz, então você vai ganhar. Sim, ser capaz não significa que a pessoa vai ganhar. Ser capaz, todos nós somos, mas o quanto ela vai se dedicar a isso? O quanto ela vai se empenhar em treinar, em aprender com os erros, em fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, até ela conseguir? Então, a gente precisa estar muito atenta a esse fato, porque muitas vezes você gera uma expectativa e até mesmo um medo da pessoa na hora, né, de ter que dar o resultado, né, mesmo não tendo esforçado esse resultado. Se ela não tiver esforçado, o resultado não vai vir. E a última opção, dizer que ela não mereceu, parece ser cruel nas circunstâncias. E, naturalmente, vocês não a diriam com essas palavras, mas é mais ou menos o que o pai dela fez. Olha a mensagem que ele falou para ela. Elizabeth, sei como você se sente. É muito desalentador ter grandes esperanças, fazer o melhor possível e não vencer. Mas, na verdade, você ainda não se esforçou suficientemente. Havia muitas meninas que praticam ginástica há mais tempo que você e que se esforçaram muito mais que você. Se isso é algo que você realmente deseja, então é preciso fazer mais esforço para conseguir. E aí ele ainda disse, não tem problema se você quiser praticar ginástica somente para se divertir, mas se você quer ganhar competições, será preciso se dedicar mais. Então, com essa fala, olha que interessante. Aí ela traz que na competição seguinte, Elizabeth levou a sério aquela fala do pai. E na competição seguinte, havia 80 meninas de toda a região. Elizabeth ganhou 5 troféus nas provas individuais e foi a campeã na contagem geral, levando para casa uma enorme taça. Então, essencialmente, o pai dela não apenas disse a verdade, mas também a ensinou a aprender com seus fracassos e a fazer o necessário para ter sucesso no futuro. Mostrou compreensão com a decepção dela, ou seja, ele teve compaixão, né? Estava ali, sofreu junto com ela, mas mostrou, né? Olha, isso aqui está tudo certo, né? Você não teve o resultado porque você ainda não teve o resultado porque você ainda não se esforçou o tanto que precisava. Mas não a estimulou falsamente, o que somente acarretaria mais desapontamentos no futuro. Muitos deles lamentam, e aí ou seja, ele mostrou
que era possível, mas deu a real de que ainda, né, não havia tido o esforço necessário para alcançar o objetivo. Olha, você foi bem, você já avançou, mas não o suficiente para alcançar o objetivo que você deseja. E assim também somos nós, gente. Muitas vezes a gente deseja algo, não alcança e fica frustrado. E essa frustração, muitas vezes, nos tira do jogo, porque começamos a acreditar que não temos aptidão para aquilo, ou que que a gente nunca vai conseguir aquilo, de que ou a gente está velha demais, ou a gente é burra demais, ou que a gente não sabe fazer, ou que aquilo não é para você, quando, na verdade, você apenas não fez o suficiente para alcançar, não treinou o suficiente para alcançar, não repetiu o suficiente, não viu todos os pontos que precisavam ser vistos para alcançar. E é isso que nós precisamos entender, e não deixar que a frustração e o sentimento de fracasso nos domine como se aquilo fosse uma sentença, algo definitivo, porque nós estamos aprendendo aqui que isso não é verdade. Uma situação de fracasso, ela vem nos ensinar o quanto nós precisamos aprender ainda, o quanto nós ainda não demos atenção a todos os aspectos, o quanto tem coisas para serem vistas, né? O quanto eu não estou enxergando tudo que precisa ser visto, o quanto eu ainda não desenvolvi todas as habilidades necessárias. E isso, ao invés de nos puxar para baixo, precisa ser um impulsionador do nosso esforço ainda maior para seguir em frente. Então, com essas palavras, eu finalizo aqui a minha fala e abro para comentários. A palavra está aberta. Que fichas caíram para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Vânia? Ô, Dani, é verdade isso mesmo. Eu já senti isso na pele que você está falando, com meu filho caçulo, sabe? Porque os outros dois passaram assim de primeira no vestibular e saíram muito bem. Eles tinham muita facilidade para aprender. Aí, quando foi a vez do terceiro, ele já não se sentia tão capaz igual os outros. Aí, quando chegou na metade do ano, ele estava desistindo, sabe? Falou assim, não adianta, isso não é para mim, não, eu não consigo, não sei o quê, com medo de não conseguir passar. Deu aquela travada, sabe? Aquela travada, começou a malandrar no terceiro ano, começou a dar para trás, sabe? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei ele numa terapia. Eu conversei com uma pessoa e me indicou uma terapeuta assim, maravilhosa, Maria das Graças Cunha. Ela fez um tratamento assim rapidinho com ele, foi uma coisa rápida, acho que umas 6 sessões só. Ela falou, nessa idade não adianta eu fazer uma terapia, uma análise, né? Eu sei que, mas foi assim mágico, porque aí o que aconteceu com ele? Ele passou numa universidade particular, mas não conseguiu passar na federal. Aí ele falou assim, não, eu não quero isso, eu quero... Aí falou assim, pai, paga para mim Bernoulli 6 meses, e eu vou passar no Cefet, porque é onde eu quero, onde que tem o meu curso melhor. E assim ele fez, Dani, hoje ele faz doutorado lá, não parou de estudar. Que legal, foi isso ali que aconteceu. Foi exatamente isso, sabe? Mudou, né? Mostrou para ele, né? Mudou o mindset dele. Não, mas foi maravilhoso. E hoje, assim, ele está cada dia mais, sabe? Não parou mais. Foi que isso bom, aí que Vânia. você falou, Gratidão pelo seu depoimento. Isso só reforça o quanto que nós estamos falando aqui é verdadeiro. Muito bom. Vânia, a outra Vânia agora. Ei, bom dia. Bom dia. A minha pergunta é o seguinte, quando você tem uma equipe de trabalho, né? E as pessoas já vêm com essa criação de casa
que a gente não sabe como é que foi ou deixou de ser. Como é que você faz para poder fazer com que a pessoa atinja os objetivos da empresa em relação a motivar mesmo, né, de que elas vão conseguir entrar no grupo e ir para frente? Como é que a gente lida com essas diferentes pessoas que já foram criadas de formas, né, que a gente não sabe como? Olha, Vânia, é o que a gente estava, assim, que eu coloquei no final, porque, na verdade, nós, enquanto adultos, a maioria de nós recebeu quando recebeu elogio focado nas nossas características, da nossa personalidade, né? Nossa, você é tão inteligente, ô menino, você é burro, não é possível, né? A maioria de nós vem com essa criação, porque nossos pais não aprenderam, né? A maioria dos pais, ainda hoje, eles focam nos talentos, né? Na inteligência. Então, nós vamos ver adultos, a maioria dos adultos, a não ser pais que naturalmente tinham essa visão, né? A maioria foi criada com essa visão de que você terá sucesso se você for inteligente, se você fracassou é porque você é burro, porque você é incompetente, né? E o trabalho que a gente tem para fazer é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Eu, por exemplo, a minha vida inteira eu tinha mindset fixo, e ainda tenho para muitas coisas, né? Então, esse estudo, ele é um presente para mim também, porque ele reforça tudo aquilo que eu quero consolidar em mim. E a gente viu aqui também que não é para tudo que a gente tem mindset fixo. Para algumas coisas nós temos mindset fixo, para outras nós temos mindset de crescimento. E aí a forma que eu vejo da gente lidar com essas pessoas é começar, né, a trabalhar em nós o mindset de crescimento e a mostrar, falar assim, olha, você está aprendendo, né? Se você a gente não conseguiu isso ainda, nós podemos conseguir. O que a gente não está vendo? O que a gente não está fazendo, né? Quantas empresas conseguem alcançar os resultados, crescem, se envolvem, tem as metas, batem as metas. Se eles podem, nós também podemos. O que a gente está fazendo de errado, né? O que a gente ainda não está fazendo como deveria? O que precisa ser feito? Esse é o ponto. É focar que não conseguimos, não é porque nós somos incompetentes. E isso é muito importante. É não achatar o colaborador como se ele fosse um incompetente, como se ele fosse um burro, como se ele não fosse bom o suficiente, e por isso ele não alcançou o resultado. É trazer a equipe e falar assim, olha, vamos refletir junto, né? O que impediu que nós alcançássemos a nossa meta? O que nós deixamos de fazer? Né? O que da próxima vez nós podemos fazer diferente? Que tipo de esforço, o que a gente precisa aprender para ter o resultado? É trazer exatamente essa visão. Nós não alcançamos, não é porque nós não somos capazes de alcançar, é porque algo não foi feito, algo não foi visto, erramos em alguma área, né? Eu tive uma empresa por 10 anos, até já comentei com você, e teve um período que eu me endividei muito nessa empresa e eu tinha duas alternativas. Uma era fechar e a outra era prosseguir diferente. E eu estava assim, ponto de fechar. E eu falei, gente, não tem condição, eu sou inteligente, eu estou aqui me esforçando, eu me dedico para caramba a esse meu negócio. O que está acontecendo que não está dando resultado? E eu não aceitei fechar, né? Então, assim, essa minha visão, eu considero que foi muito bacana e foi de quem tem mindset de crescimento. Porém, lógico que eu busquei novas pessoas, e aí o que eu fiz? Eu contratei um outro estilista, eu não tinha dinheiro para esse estilista, mas ele estava vivendo um momento também, era um estilista bom, que tinha nome no mercado, só que ele estava vivendo um momento difícil para ele também, e eu propus dar um salário mais baixo e
dar um percentual no faturamento, e aí foi possível ele vir trabalhar para mim, só que eu precisava de ter ido buscar também outros aprendizados em outras áreas. Então, assim, mas isso mudou, só para vocês, né, entenderem, essa minha atitude, eu contratei outro estilista, então eu mudei meu patamar de produto, eu saí de cliente que comprava, eu trabalhava com atacado, eu fazia isso aqui para comprar 2.500 e acabei mudando para clientes que pagavam 4.500 normal em cada compra. Tive clientes que compravam 10.000, eram 5 clientes, mas isso para mim era algo que não fazia parte da minha realidade. Então, assim, por conta de entender que eu podia sim fazer diferente, mas que eu precisava de aprender coisas diferentes, precisava de buscar outras pessoas para me apoiar, eu acreditei nisso e consegui dar uma guinada na visão dos clientes em relação ao meu produto, né? Minha coleção passou a dar buchicho, né? Eu mexia com roupa plus size, na região onde eu trabalhava, onde eu tinha a fábrica. Então, assim, só que depois, né, depois de 3 anos, eu acabei fechando. Por quê? Porque eu cometi outros erros e não tinha fôlego financeiro, porque eu já tinha, né, já estava com dívida, e aí eu teria que pegar mais recurso, enfim. Mas é entender que, se não deu certo, é porque eu não sei ainda. Esse é o ponto. E a gente precisa de ter isso muito claro para a gente. Né? É você estar sempre com essa visão, né? Não apenas para você, mas para todas as pessoas. Se não teve o resultado, é porque falta. O que falta? O que a gente precisa? O que a gente ainda não fez? É buscar trazer essa discussão junto com a equipe, né? Para que eles comecem a entender que é possível. Vocês já fizeram, outras pessoas fazem. O que aconteceu? O que eu não vi? Que aprendizado eu preciso ter? O quanto eu me empenhei? O quanto eu me esforcei? Que é exatamente esse exemplo dessa menina, da ginasta. Né? Ela era capaz, mas não tinha se esforçado o suficiente. Né? Não sei se eu te respondi, mas eu penso que passa por aí. Se alguém quiser também colaborar. Não, eu entendi. Mas aí, né? Também eu também compreendo também que tem que ter tudo, tem que ter um tempo, né? Sim. Você não pode insistir nos erros, senão você acaba fracassando mesmo. Mas é muito importante a gente fazer as pessoas refletirem sobre os resultados. Porque Sim. Se você não reflete sobre o resultado, você não tem aprendizado. Porque é muito comum nas empresas, os vendedores, por exemplo, acreditarem que não alcançaram o resultado porque o mercado está ruim, porque as pessoas não estão comprando nada. E aí o que acontece? Elas colocarem o resultado, o fracasso, tirarem a responsabilidade delas. Entende? Uhum. E isso é que precisa ser feito, né? Às vezes uma reunião para trabalhar esse ponto. Tudo bem, o mercado não está fácil, está tendo muito desafio mesmo, mas, né, muitas pessoas, independente disso, muitas empresas alcançaram, né? E o que está fazendo com que nós não alcancemos? O que nós não estamos fazendo? O que está faltando? Né? Aonde nós podemos entrar, né? O que está faltando no nosso olhar, está limitado, né? O que nós estamos fazendo que não está gerando resultado, levar as pessoas a refletirem, né? O que vocês faziam antes que vocês pararam de fazer, né? Então, trazer reflexão, porque é isso que vai gerar aprendizado, porque se só resulta, não batemos porque o mercado está difícil, no mês seguinte, as atitudes serão as mesmas e certamente os resultados também. Então, e vem da situação que você explicou, né? É mais fácil culpar o outro. Exatamente. Só que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, elas não entendem o que é autorresponsabilidade.
E é o natural das pessoas. As pessoas foram criadas para tirar a responsabilidade delas. E não porque elas são ruins, porque elas não querem assumir responsabilidades, mas é por uma própria... É um hábito péssimo, mas é um hábito de colocar a culpa na política, no governo, na economia, né? E isso é confortável também, porque dá tipo assim, não sou eu, então eu não sou tão ruim assim. Às vezes é até um mecanismo de defesa. E é por isso que a gente precisa de abordar isso de uma forma assertiva, né? Sim. Como a gente vem trabalhando no curso. Porque se você aborda com agressividade, olha o que você fez, vocês não assumem nada, não assumem responsabilidade. Não, elas... Que isso? Eu trabalho todo dia, eu me esforço, né? Então, assim, não é bem por aí. Tem que mostrar para a pessoa que os resultados que ela tem é fruto dela mesma, da forma como ela pensa, como ela age, como ela sente. E da parte do empresário ficar acompanhando mesmo, porque senão deixa julgado, não vai ter resultado. Exatamente. Se você não acompanha, se você não traz a pessoa para refletir, se você não dá feedback, porque isso é dar feedback, né? E às vezes, fulano, o que aconteceu? Você percebeu que tal e tal, você caiu X pontos, você né, sempre tem um desempenho, você sempre visita tantos clientes, você sempre, né, traz um resultado para a empresa pelo seu empenho, porque a gente sabe o quanto você é comprometido. O que aconteceu que você caiu tanto? Ou que, né? Aí a pessoa vai trazer alguma coisa, ao invés de julgar, né? Nossa, você não é tão bom, você não tá tão bom como você era antes, né? Para fazer a pessoa, o feedback tem que ser sempre algo que vá levar o colaborador a uma mudança de postura. Ele precisa ser algo que vai motivar essa pessoa a acreditar que ela pode fazer melhor. Porque se você só achota a pessoa, só critica a pessoa no feedback, ela sai dali achando que ela é péssima e que ela não tem jeito, né? Então, é importante a gente... Eu gostei, Dani. Obrigada, viu? Nada. Alguém mais, gente, quer comentar? Eu vou sair porque estão me chamando, tá? Tá bom. Beijo. Obrigada. Nada. Bom dia. Bom Pessoal, dia. então vamos finalizar também, tá no nosso horário. Quero tirar uma fotinho, vamos tirar uma fotinho, todo mundo? Só para a gente registrar, vou colar também está na minha hora aqui. Todo mundo abrindo essa janelinha, vamos lá? 1, 2 e 1, 2 e, todo mundo abrindo a janela. Ei, Nara. Ei, Cláudia. Regina e Giovanni, abrindo essa janela. Todo mundo... Vamos ficar descabelados juntos, gente. Nós somos um grupo. Então, vamos lá. 1, 2 e já. Aí. Pessoal, beijo para vocês. Até quarta-feira. Tchau, tchau.